certo? Vou explicar um pouco da minha jornada até esse momento, quem é o professor de vocês, quem é o Thiago. O Thiago, ele está mestrando em gerenciamento de projetos, a minha dissertação devo entregar agora no final do ano. Tenho um MBA em gerenciamento de projetos, tenho um MBA em gestão empresarial, sou formado em engenharia de telecomunicações, tenho curso superior em análise de desenvolvimento de sistemas e curso técnico em informática industrial. Então, sou um cara bastante prático, né? Que traz para vocês aqui uma visão bem prática do Scrum, das práticas ágeis. Eu trabalho já há 10 anos com gerenciamento de projetos, 5 anos com gerenciamento de portfólio de projetos, 5 anos com gestão de empresas, indústrias, empresa de serviço, e estou há 2 anos como professor de gerenciamento de projetos, EAD, presencial, cursos de extensão, MBAs, então estou entrando nessa carreira aqui de gestão de projetos já tem uns 2 anos, como instrutor e professor. Tem algumas certificações, que são certificações mais voltadas para o mercado profissional, né, que é o PMP, já há algum tempo, o CAPM também já há bastante tempo, foi a primeira que eu fiz, eu estava na faculdade ainda, e a última que eu obtive a certificação foi de Scrum Master, que é uma certificação de dos frameworks ágeis mais utilizados no mundo. Essa aula de vocês aqui hoje, ela está bastante embasada no Agile Practice Guide do PMBOK, do PMI. O professor comentou aqui, o professor Francesco comentou do PMBOK, né? O PMBOK, ele é um guia de conhecimentos, de gerenciamento de projetos, você já deve ter visto bastante falar de PMBOK até hoje, processo, aquela questão, né? Entrada, processamento, ferramentas e saídas e tal. O Agile é um pouco diferente, é um mindset, uma metodologia que busca, que traz outras práticas, digamos assim, outra filosofia de trabalho, para o tipo de projetos também. Vamos avançar aqui, então, a gente vai começar a conhecer um pouco mais. Eu vou falar um pouco dos conceitos do ágil para vocês, tá? E aí eu vou entrar com o meu mindset ágil, os valores, os princípios, as práticas ágeis, também um pouco do principal framework ágil, que é o Scrum, utilizado mundialmente, tá bom? Mas por que ágil? Por que esse ágil ele surgiu? Por que foi criado o ágil? A gente tem uma figura que ilustra aqui na área de gerenciamento de projetos, que é uma figura de um balanço, né? Então, é aquela coisa, o cliente explicou de uma maneira, o líder do projeto entendeu de uma outra maneira, o analista que projetou de outra maneira, o programador, o consultor de negócio, como é que ele vendeu a coisa, né? Como é que ele descreveu daquele produto, como foi documentado o projeto, a parte de documentação, como foi... que funcionalidades foram instaladas no projeto, como o cliente foi cobrado e como foi mantido e o que o cliente realmente queria. Isso acontece nos projetos que vocês têm acompanhado, têm visto assim, diariamente, projetos que são que estão logo no começo, os requisitos são levantados. Então, a gente tem uma prática que é o projeto Cascata, né, que que são esses projetos aqui, o que acontece? A gente levanta todos os requisitos do projeto primeiro, depois vai lá e desenvolve, elabora e entrega. Faz uns testes, significa que aquilo que você fez não tem nenhum problema, e depois entrega. O que acontece com isso? Muita coisa muda durante o caminho do projeto e no final o cliente não precisa mais daquilo que ele queria, ou o que ele queria não foi bem documentado. Então o cliente ele passa um bastão para você, para o gerente de projeto, para a equipe de projetos, ela executa aquilo e depois no final ela entrega aquele produto que foi feito. E não necessariamente é um produto no qual o cliente ficou satisfeito com aquilo. Então, tem alguns tipos de projetos, não são todos, tá? Tem alguns tipos de projetos que isso não se aplica mais. Então, a gente cansou desse resultado na área de software, sobretudo, ou de projetos mais complexos. Eu vou explicar um pouquinho depois onde é que a gente usa mais o ágil. Então, qual é que é aí, eu trago aqui juntos também para vocês uma das referências dessa apresentação, além do Agile, né, tem esse livrinho aqui, depois eu passo a apresentação, vai ter todas as referências, os livros lá, tudo mais, para vocês poderem se interessarem depois ler, tá? Então, e aí o que vem? Veio buscar um resultado diferente. O que aquele cliente lá tinha pedido o quê? Um balanço de pneu. Aqui nós entregamos para ele, na última iteração, um balanço de pneu. Então, como é que funcionou esse processo aqui? Na primeira iteração,
o time de desenvolvimento foi lá, entendeu as necessidades reais do cliente, não entregou nada, entregou mais ou menos uma árvore plantada. A gente percebe qual é o principal objetivo. O principal objetivo aqui é um balanço um pouco diferente do convencional. Então, o pessoal faz essa conversa com o cliente. Depois afasta do cliente, desenvolve alguma coisa, entrega para o cliente a árvore. O cliente vai enxergar, vai dizer, opa, está no caminho. Tem um feedback e tal. E ainda ratifica com o cliente se o que ele no final é aquilo mesmo que ele queria. Então, assim, pô, você aprovou isso aqui, está no caminho? Tá no caminho. Pronto, vamos de novo. A gente volta para a equipe do projeto, desenvolve mais um pouco, que essa é a terceira iteração, entrega esse cordãozinho pendurado aqui, a corda, né? Valida com o cliente de novo. Olha, é isso aqui, é a terceira iteração, estamos nessa, é esse mesmo que você vai entregar, e vamos validar com ele. Pô, essa corda está certa, atende você? Atende. Tá, você vai querer um balanço agora de madeira ou um balanço de pneu? Então a gente já começa a entender um pouco mais. Faz uma quarta iteração, entrega para ele daí já um pedaço. Então a gente recebeu um feedback, um feedback positivo, que é a árvore, que é amarrada na corda mesmo e tal. Então assim, vamos lá, vamos amarrar, vamos fazer agora aqui. Fizemos uma outra interação, entregamos uma corda com um nó na ponta. O cliente está no caminho? Tá no caminho, beleza. Aí vamos para a quinta interação. Pô, já que acertamos nesse aqui, vamos botar mais uma aqui e vamos entregar. Fizemos aqui uma quinta interação, o cliente disse, opa, não é isso que eu queria. Eu queria um balanço com uma corda só, vocês colocaram duas, não está no caminho. A quinta interação, daí aí a equipe ficou sem entender o que aconteceu. Aí fizeram um protótipo, desenharam ali para ele, olha, é isso aqui que você quer? Então, essa parte do protótipo aqui é importante para fazer a gente já entendeu que tem conhecimento, informação do cliente madura para poder fazer um protótipo para justamente ver com ele se é isso mesmo que ele quer e se nós estamos no caminho certo. Então, isso aqui a gente lançou aí um MVP para ele, digamos assim. Aliás, no set a gente desenvolveu um MVP para ele. Ele já pode se balançar aqui, ó. Tem ali, ele coloca o pé dele aqui, já se balança, é um balanço que ele tem. Então, pô, já está no caminho, e lá na interação 8 a gente entrega para ele o que ele realmente queria, que era o balanço de pneu na corda. Tá? Qual é a grande diferença aqui? E eu vou passar aqui o próximo slide, que é justamente esse fluxo aqui. Ó. A gente entendeu o requisito do cliente, desenvolvemos alguma coisa, fizemos um design, desenvolvemos, testamos, entregamos para ele, revisamos o que ele falou. E fizemos isso 7, 8 vezes aqui nesse exemplo, e no final a gente recebeu dele um ok, que era aquele produto. O projeto, qual é a diferença disso para o projeto em cascata, né? Então a diferença é justamente essa, o projeto cascata, ele define tudo, depois ele faz tudo, depois ele entrega tudo. Quando eu falo em projeto cascata, pense num projeto, por exemplo, de uma ponte. É difícil o nosso cliente da ponte, o usuário, usar a ponte enquanto ela está sendo construída, né? A gente tem que construir toda a ponte para depois o pessoal usar a ponte. Uma casa, a mesma coisa. Tu constrói as peças da casa, depois o pessoal usa a casa. Um conjunto de edifícios, a mesma coisa. E assim vai. Essas obras de infraestrutura, geralmente, elas seguem o modelo cascata. E tudo bem. O modelo cascata, ele é justamente pensado para esse tipo de projeto. E depois nós temos projetos um pouco mais complexos, que são projetos que a gente faz a mesma coisa, define, constrói, entrega, só que em ciclos menores. Ó. A gente tem um ciclo de entrega aqui, entrega um pedaço do produto. Faz de novo, verifica se é isso mesmo que a gente fez, entrega outro pedaço. Depois, verifica se é isso mesmo, entrega outro pedaço. Até no final entregar o mesmo produto. Sempre com o objetivo de entregar o valor ou algum valor o mais rápido possível para o cliente. Tá? Do que eu falei, no exemplo da ponte, não tem como entregar um valor mais rápido na ponte. Talvez você pense em colocar uma balsa, alguma coisa, enquanto o cliente está esperando pela ponte, mas o projeto da ponte em si só vai ser entregue depois que ser testada a ponte, aprovada, tudo. Então tem todo um tipo de projeto por trás, né? Então o Agile ele veio para ser um contraponto ao modelo de gestão tradicional, ao modelo de gestão em cascata, porque para tipos de projetos não funciona. Mas o que é o Agile? O Agile, ele é, antes de qualquer coisa, até vou colocar aqui o próximo slide, ele é um mindset, certo? E mindset me lembra um outro livro, esse livro aqui, não sei se alguém já leu,
da Carol Decker. É um livro bem interessante, onde ele fala do mindset de crescimento, né, e do mindset fixo. E o Agile, ele vem com essa ideia de mudar o mindset, porque tem coisas no mundo que não funcionam do jeito em cascata, que vão funcionar melhor, e tá sendo demonstrado isso, mundialmente falando, em pesquisas e na prática, não só desenvolvimento de software, mas desenvolvimento de qualquer produto que tenha característica para ser utilizado, um framework ágil, é a mudança de mentalidade. Tá? Mindset é uma palavra da língua inglesa que significa mentalidade ou atitude mental, ou ainda modelos mentais. Aqui dessa definição, nós vamos ficar com a palavrinha mentalidade. Por que vamos ficar com a palavra mentalidade? Porque a gente vai primeiro, antes de entrar em práticas ágeis, a gente vai primeiro explorar a mentalidade ágil. E a mentalidade ágil, ela é formada, de acordo com o nosso guia ágil, por 4 valores, 12 princípios e algumas práticas ágeis. Então vejam que as práticas ágeis, elas são a ponta do iceberg, né, o que aparece. Essas práticas, elas ajudam a fortalecer esses princípios e esses valores, certo? Tá, Tiago, mas isso aí tudo é muito bonito. De onde é que saiu isso tudo? De onde é que saiu esses princípios e valores e práticas ágeis? Tem um negócio que a gente fala, que a gente usa bastante, e é base para o pensamento ágil, tá? Que é o manifesto ágil. Então, o manifesto ágil, ele é uma declaração, aí eu vou botar aqui, de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Ele foi lançado em fevereiro de 2001, onde 17 profissionais se juntaram num resort aí, e passaram lá dias conversando, e eles já praticavam métodos ágeis, XP, Scrum, DSDM, FDD, várias práticas ágeis de desenvolvimento de softwares. Eles eram praticantes, diferentes praticantes. Então eles se juntaram nesse congresso, nesse encontro, e passaram discutindo o que eles iam fazer para que o desenvolvimento de software saísse do modelo em cascata, e o que precisava ser feito para que eles estavam tendo sucesso com aquelas práticas dele. Como é que eles iam fazer com que o framework fosse uma coisa e o ágil, o pensamento ágil fosse outra? Então, muitos deles já usavam o pensamento Lean, o Kanban também, que são práticas também ágeis, só que de outra, não desenvolvimento de software, né, outro desenvolvimento de gestão de produção e tudo mais. Então, com isso, eles criaram esse manifesto. Então, é uma declaração desses 4 valores, esses 12 princípios. Eu vou passar por eles aqui, e vocês vão ver depois que todas as práticas, elas são sempre ancoradas em um ou mais desses valores ou princípios. Tá? Então, quais são os valores? O primeiro valor é indivíduos deles. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, vocês já tiveram várias palestras aqui durante esse período que vocês estão com o PMI, né, que a Cilda me mostrou já o que vocês já viram e tal. Então vocês veem que o PMI tem bastante, o PMBOK nele é bastante voltado, pelo menos o 7 era bastante voltado para processo, ferramenta e tal. O 6, o 7 ele está um pouco mais leve, ele está um pouco diferente, é outra pegada, né, ele traz a questão de domínio, de conhecimento e tal, mas tem ferramenta, a gestão de projeto, ela tem ferramenta, ela tem processo, ela tem tudo isso. O ágil, a ferramenta, assim, ele não presta muita atenção, não quer elaborar cronograma, não quer desenhar o escopo, desenhar um project chart, ele quer mais conversar com o usuário, com o cliente, entender, ele transforma aquela coisa do, o desenvolvedor é um cara que ninguém conhece. Não, vamos conversar, ele vem para junto, vem para dentro. E a gente tem, dentro da equipe ágil, até tem uma pessoa que representa muito bem esse cliente. Tá? Então, é muito importante para o ágil ter isso, ter a parte que as interações são mais importantes do que está gerando processo e ferramentas. Um segundo valor também, o software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. No desenvolvimento de software, a gente tinha muita necessidade de documentar tudo. Ainda tem que documentar, mas é mais importante que isso é o software funcionando. Funcionou, beleza, vamos documentar o que precisa. A gente foi criando tanta coisa para desenvolver que a gente documentava, perdia mais tempo documentando do que desenvolvendo até. Então, o cliente não quer saber de documento, o cliente quer saber de software funcionando.
certo? E aquela documentação que nós vamos gerar é a documentação que agregue algum valor para o cliente ou para o produto. Documentação pura documentação, isso aqui nos valores ágeis não cola mais, tá? Outro valor ágil, colaboração com o cliente. Aí, assim, mais do que negociação de contrato, porque hoje a gente vê muito o cliente fazendo pleitos até com relação a, olha, isso não está no contrato, isso está no contrato. Então, a gente, no ágil, a gente não quer saber muito disso, a gente quer entregar um negócio funcionando e quer agregar o maior valor possível para o cliente, mesmo que não esteja no contrato, depois a gente discute isso. Então, assim, não é para a gente ficar um de cada lado, isso aqui está no contrato, vai dar errado. Não, a gente quer sentar junto, discutir e achar a solução junto. E isso traz até o próximo valor, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, se você pegar todo o projeto em cascata, ele tem uma característica muito grande de definição de escopo. Então, você tem lá que definir requisito, levantar stakeholder, reagir à mudança, ou então, assim, você tem que reavaliar todo o projeto em cima da mudança. O ágil já não. A gente entende que o ágil, como ele está inserido dentro de um ambiente de alta incerteza, não tem como a gente planejar muita coisa. A gente planeja mais vezes do que no projeto em cascata, só que, porém, não no mesmo momento. A gente planeja, o projeto ágil, ele é planejado a cada iteração. Então, ele tem um honro. Vocês vão ver depois, eu vou passar aqui essas práticas. É planejamento que não acaba mais, mas é planejamento a curto prazo, curtíssimo prazo, de uma sprint, no máximo 2. E a gente aprende muito, retroalimenta esse processo. Então, no projeto Cascata, não, você senta, faz um cronograma geral, define mudança e tal, e assim, o objetivo do gerente de projeto é manter o projeto ali, custo, prazo, qualidade, na linha, e gestão de stakeholder, comunicação, tudo. Já o ágil, não. Ele não se preocupa muito com o escopo, não. Se preocupa em entregar valor para o cliente. Se o projeto está entregando valor para o cliente e está incrementando o valor a cada rodada, a cada sprint que roda, estamos no caminho certo. Esse é um pensamento. O ágil, até vocês podem pensar ele como um produto, não como um projeto, porque aí tem uma equipe que está desenvolvendo um produto ou um serviço, né? Não precisa ser um software, pode ser uma disciplina, pode ser uma pesquisa de acadêmica, inclusive, que você, na pesquisa acadêmica, você não sabe o resultado. Você planeja ali as etapas e no meio do caminho você vai se adaptando, né? Então, é isso mesmo que o Ágil fala. Estou tendo a oportunidade de fazer esse mestrado, e o meu mestrado eu estou gerenciando ele todo com Ágil. Eu e meu orientador aqui estamos colocando em prática todos esses valores e práticas ágeis aqui, justamente também porque a gente vê que não sabe onde vai chegar. Então, estamos indo no caminho que estamos indo, né? Então, esses são os 4 valores: indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software e funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Além dos valores, então, temos os 12 princípios, né? E eu vou passar eles um pouco mais rápido, porque são 12, é muita coisa. Depois esse material vai ficar à disposição de vocês, tá? Mas vamos lá. O primeiro princípio: satisfação do consumidor. Satisfaça o consumidor. O que eu falei até agora é aquela coisa, a proximidade, né? Então, princípio número 1, a maior prioridade da gente que opera com ágil, eu acho que de todo mundo, é satisfazer o cliente, satisfazer o consumidor. E assim, como é que a gente pensa em fazer isso aqui? Justamente com a entrega adiantada do valor. Adiantada e contínua. Então, quando você tem um projeto em cascata, você vai entregar o valor lá no final, quando estiver pronto todo o produto. O ágil, ele pensa diferente. Fala, o que nós devemos entregar já de valor na primeira sprint ou na segunda sprint? O que nós podemos entregar funcionando já? Pensando em software. Pense um pouco aqui no dia a dia de vocês. Aí. Vocês têm, todo mundo usa aplicativo no celular, seja o WhatsApp, seja o Spotify, seja até mesmo o e-mail do Google, seja o Teams da Microsoft, que eu acompanho o Teams desde que ele começou a existir. Eu usava o Skype Business ainda antes. Então, o Skype Business saiu, entrou o Teams entrou e vem mudando o Teams, né? Vem se adaptando. E a gente vê isso também no próprio Windows. O Windows, ele vem desde 95, lá desde o 3.11. A Microsoft lança uma versão e depois tem atualização, toda hora está atualizando esse negócio. É justamente isso. Eles entregam a coisa funcionando. A própria história da Microsoft, ela é assim, né?
A história da Microsoft ela foi muito baseada nisso. Ele lançou um produto que ele não tinha e depois ele foi melhorando. E é assim que o Agile funciona. Então a gente procura entregar um valor logo para o cliente, satisfazer ele sair da inércia, digamos assim, ele ter alguma coisa. A gente, no caso do WhatsApp, olha como é que o WhatsApp era quando lançaram, olha como é que ele é hoje. O Instagram também, eu lembro que o Instagram era só foto, hoje os caras fazem vídeo, faz live, faz um monte de coisa. Então eles lançaram um produto novo e foram melhorando esse produto aí com base no feedback dos usuários. Então se você tem um problema num aplicativo de celular, dá o crash, você fala enviar relatório de erro, você envia um relatório de erro direto para o fornecedor, lá para o desenvolvedor, ele já vai melhorar no próximo release dele, aquele aplicativo. Então é essa a ideia, é sair com alguma coisa logo de cara, para ir agregando valor à medida que vai avançando. O número 2 aqui, o segundo princípio, aceitar a mudança de requisito mesmo no fim do desenvolvimento. Então a gente está acabando o projeto já e aparecem mudanças. Então, poxa, o cara quer mudar, o que as pessoas querem mudar agora? Mudou porque mudou o ambiente, mudou o negócio, algum fator externo ou interno exigiu uma mudança no desenvolvimento daquele produto, daquele serviço. Então, o ágil, ele muda. Por quê? Porque se o cliente pedir uma mudança, ele está entendendo que o valor dele só vai ser agregado com aquela mudança atuando. Então, vamos lá. Não precisa ter aquele processo todo de gestão de mudança, que o PMBOK, porque a gente tem para projetos em cascata, né, até mesmo porque o projeto em cascata tem que seguir o orçamento, tem que seguir o prazo, então uma mudança ela impacta no custo, no prazo, e talvez até na qualidade. Mas no ágil, não. O ágil pediu uma mudança, a gente vai lá e mudança aceita, vamos desenvolver nova, porque entende que aquela mudança aconteceu por causa do novo valor que foi percebido ou que foi entregue. Ou até mesmo a gente pensou em uma linha, identificamos que surgiram alternativas novas, ou parcerias, ou oportunidades novas que nos propiciam fazer de maneira diferente. Então, vamos mudar e vamos fazer de maneira diferente. O princípio 3 está muito linkado ao princípio 1, das entregas frequentes. Então, é entregar software funcionando frequentemente. De preferência, semanalmente ou a cada 2 semanas. Então, você entrega um incremento do que foi feito um período fixo. Tá? O Agile tem muito isso, até o próprio Scrum, os períodos de iterações, de desenvolvimento, eles são períodos fixos de tempo, onde você roda um processo todo de sprint, que depois eu vou explicar, e entrega alguma coisa. Então, a entrega frequente é uma coisa que a gente também enxerga que o cliente se mantém motivado, se mantém sempre engajado com o projeto. Trabalho em conjunto, diferentemente de uma equipe cascata, onde a gente tem especialistas, né, tem um especialista em planejamento, especialista na equipe do Ágil, a gente já tem uma equipe mais heterogênea, mais com conhecimento também compartilhado. Essas equipes têm que trabalhar diariamente junto, durante todo o curso do projeto, essa é uma premissa para funcionar até. Tá? Então, e tem que ter pessoas de desenvolvimento relacionadas ao negócio, relacionadas aos objetivos da empresa. Depois, quando eu montar a equipe ágil, vocês vão ver essas funções lá dentro. Um outro princípio é o confia e apoie. Sempre pensando nas pessoas, né? Então, quem constrói projetos são indivíduos, então a empresa e os líderes, o princípio é que eles deem apoio para a equipe trabalhar com o ambiente necessário, o suporte necessário, e confiar no que a equipe vai fazer. Tá? Se não confiar na equipe, não tem. O princípio está furado, o ágil não vai andar. Então a gente vê muito o pessoal querendo fazer controle de cronograma de equipe ágil, reunião de acompanhamento de equipe ágil. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento do projeto ágil. Tá? Ele não é feito para ter isso. O projeto ágil ele tem seus eventos, as suas cerimônias, que a gente chama, para isso mesmo. Então, ele está pensado já também nisso. É laissez-faire? Não é laissez-faire. Tem um framework justamente para a gente acompanhar e controlar esse projeto da maneira como ele tem que ser acompanhado e controlado. Não adianta eu querer acompanhar e controlar do projeto de um jeito, acompanhar e controlar, por exemplo, o desempenho de um carro não é a mesma coisa que acompanhar e controlar o desempenho do avião. O projeto ágil é a mesma coisa. Não adianta eu querer acompanhar e controlar
com as ferramentas e com as metodologias no projeto ágil, usar as ferramentas de cascata, não funciona. Então, a gente tem que respeitar isso e entender que a equipe está andando no ritmo dela e tudo mais, tudo isso aí a gente acompanha e confia, e tem os seus métodos de controle específicos. Conversas face a face também, então, as reuniões as cerimônias do método ágil, ela preconiza que as pessoas se encontrem e, se possível, pessoalmente. Tá? É grande, por isso que as equipes são pequenas até, mas a ideia é que as reuniões sejam pessoalmente, se não pessoalmente, pelo menos cara a cara, né? Sem aquela coisa de ficar mandando mensagem para cá e para lá. Então, sentou, reuniu, resolveu. Sentou, reuniu, resolveu. Então, vocês vão ver que tem uma série de reuniões de planejamento que acontecem, diferente um pouco, só que acontecem face a face. Outro princípio, software funcionando, que é a medida do sucesso, né? Então, teu release funcionou, o software, o próximo release não pode infringir naquele funcionamento do software que foi lançado até agora. Tá? Como é muito voltado para desenvolvimento de software, no começo, né, do manifesto, está muito voltado para software ainda, mas pense também num processo, ou então num serviço, é a mesma coisa. Você não pode prejudicar o serviço que está lá com uma nova funcionalidade, ou nova etapa do serviço, do processo de serviço que está criando. Outro princípio é desenvolvimento sustentável. Todo mundo tem que manter passos constantes. Aquele desenvolvimento, aquela equipe, ela precisa conseguir se manter com passo constante. Não adianta a equipe tirar pessoas da equipe, de baixo desempenho da equipe. Então, assim, aquela equipe que está ali, ela vai melhorando o seu desempenho conforme o tempo passa. E ela precisa ter essa segurança para conseguir manter essa constância na entrega. Até o momento porque no ágil, a própria equipe define o que ela vai fazer. E ela vai definir o que ela vai conseguir entregar naquela sprint com base no desempenho que ela está tendo, que ela está se medindo. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável é isso mesmo. É você conseguir ter com que as pessoas do grupo, uma apoie a outra, e que consiga se manter uma entrega constante de valor. O nono princípio é a atenção contínua. Então, contínua atenção à excelência técnica e bom design. Isso aumenta a agilidade. Isso tem a ver com fazer bem da primeira vez. Então, diferentemente do que parece, o ágil não quer ter retrabalho. A gente quer entregar uma sprint, entregar aquela interação, e a próxima é um incremento daquela. A próxima não pode ser correção daquela. Então, é sempre isso, é atenção contínua a isso. Por isso que, tecnicamente, tem que ter uma excelência, e o design também, porque não vai ser revisto. Então, a ideia é que não seja revisto, né? Se for revisto, é um retrabalho, e o cliente está pagando aquilo, e não deve pagar. Então, é esse princípio. Então, o incremento não é uma correção do que tu fez errado antes, mas sim uma melhoria em cima do processo. E manter a simplicidade. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. É isso, é fazer o que vai agregar valor àquela entrega, àquela próxima release que vai ser feita, sem perfumaria, sem enfeitar muito, tá ok? Times auto-organizados, eu comentei um pouco disso já, que é aquela coisa, os times, eles se auto-organizam, eles se autogerenciam, eles, nas reuniões que eles têm, eles identificam as fraquezas deles, eles vão atrás de buscar capacitações para eles mesmos, eles identificam quem faz melhor aquela atividade. Eles identificam também melhores, poxa, tem uma ferramenta no mercado, tem um processo no mercado que a gente pode usar, mas a gente não domina, vamos lá buscar isso, vamos aprender, e assim vai. Então, o time está sempre se auto-organizando e se evoluindo também. E o 12, refletir e ajustar, que é mais ou menos parecido com o 11, só que o time, no caso, ele se auto-ajusta. Ele identifica se ele precisa aumentar a quantidade de gente, diminuir a quantidade de gente, de acordo com a entrega a ser feita na próxima sprint. Esses são os 12 princípios.
que embasam aqui também, né, depois dos valores, os princípios, e isso tudo foram criadas agora as práticas para colocar esses princípios e valores em prática. Tá, então quais são as nossas práticas, né? Só lembrando aqui que faz parte do diagrama, né? Esse diagrama aqui, ele é do livro Guia Ágil também, tá ok? Então, quais são as práticas ágeis mais comuns? Tem algumas práticas, eu vou comentar cada uma delas, vou definir também, tá? Então, fiquem tranquilos, a prática ágil, preparação do backlog, refinamento de backlog, reuniões diárias, a gente chama daily stand-up meetings, de reuniões diárias em pé justamente para o pessoal não se acomodar e não demorar muito. Tem também a parte de demonstrações, que é os reviews, o planejamento para o ágil, baseado em interação, aqui são as sprints, as retrospectivas que acontecem, então são várias reuniões, vocês veem, são vários eventos aí que acontecem no ágil, que são também de planejamento. E algumas outras práticas que ajudam a equipe a entregar valor. Vou falar do primeiro aqui para vocês. Preparação do backlog. Primeiro, o que é backlog? Backlog, no mundo corporativo, a gente está acostumado, backlog é o que eu estou devendo. Esse era o conceito comum, né? Então, o backlog ele é uma lista ordenada de todo o trabalho apresentado em forma de história para uma equipe. Como é que funciona isso? Eu tenho várias histórias de usuário, várias histórias aqui, e o backlog do produto, ele consta todas essas histórias aqui. Então, tem um backlog de histórias. Tá, ok, Thiago, mas e aí? Você com outra coisa agora. O que é história? Bom, vamos lá. História é uma história do usuário, que a gente chama. É uma explicação informal e geral sobre um recurso escrita a partir da perspectiva do usuário final. Então, pô, vocês são professores. Eu até busquei uma história de usuário aqui da área da educação. Então, como professor, por exemplo, né? E a história ela tem esse padrão. Como fulano, como professor, ou como diretor, como médico, como, sim, como seja o que for. Como professor, eu quero, ou eu preciso, ou eu gostaria, ou eu, enfim, eu quero conseguir acompanhar melhor o progresso dos meus alunos. Para quê? Para que eu possa ter melhores informações sobre o seu entendimento do conteúdo. Certo? Essa é uma história criada, e a equipe do ágil, ela vai receber isso aqui. Como professor, eu quero conseguir acompanhar melhor o progresso dos meus alunos para que possa ter melhores informações sobre o seu entendimento do conteúdo. Pronto, com base nisso, aí começa a rodar o Scrum. Começa a rodar o processo. E assim, até botei aqui, não é necessário criar todas as histórias, porque o professor pode ter uma, o professor pode ter N histórias, N demandas que ele precisa melhorar de monitoramento, controle, até mesmo de material de sala de aula, laboratório, seja lá o que for. Vão aparecer N histórias. Então, eu estou me baseando nessa aqui primeiro, como exemplo, tá? Então, não é necessário criar todas as histórias para todo o projeto antes do início do trabalho. Aquilo que eu falei, não precisa planejar tudo, entender tudo primeiro. Vamos pegar uma das mais importantes, que aí quem vai dizer qual é a mais importante é justamente o professor. Ele disse para nós que aquela era a mais importante. E aí essa história, ela vai nos fornecer informação para a gente desenvolver e entregar o primeiro release, a primeira versão. Até tem um release aqui, ó. Primeiro pacotinho pronto. Vamos pensar um pouco o que é esse release. Vou pensar um pouco, tem um outro termo aqui que a gente usa, que é o MVP, que é o mínimo produto viável, produto mínimo viável. Então, o cara quer um produto para se locomover. Em vez de a gente fazer todo o carro e entregar no final, qual é que é a ideia? A ideia é a gente entregar primeiro alguma coisa que se mova. Ele não ficou muito feliz aqui, né? Depois a gente vai para o patinete, deixa o cara um pouco mais feliz, a bicicleta melhorou um pouco, aí a gente botou um motor na bicicleta, foi incrementando, tá vendo? Foi incrementando, e no final teve o carro dele, mas ele já foi recebendo valor já desde o começo. Aqui ele estava a pé o tempo todo, né? Então, quando a gente pensar na história, a história ela tem que nos dar esse caminho aqui. A gente vai entregando pequenas coisas com um valor que vai aumentando conforme passa, vai incrementando, certo? Essa é a ideia
do preparação do backlog. Então, então, por exemplo, assim, um backlog lá. O backlog é aquela lista, né? Então, tem aqui uma lista de backlog e pronto. Qual é que é a próxima etapa agora? Então, a gente já fez aqui a preparação do backlog. A gente conversou com a professora, escrevemos as histórias. Agora, vamos fazer o quê? Quais são as atividades que a gente precisa? Vamos refinar esse backlog. Então, vamos entender mais o produto. Vamos entender agora o tamanho e o esforço para fazer o skate, por exemplo, o patinete depois. Então, a gente vai conversando e vai priorizando essas entregas e também identificando os riscos e obstáculos para fazer essa entrega. Tá? Então, o objetivo do backlog é justamente esse, refinar, permite que o usuário, o dono da ideia lá, o professor, e também um representante dele, apresente a ideia, apresente a história para a gente. E também pode ser que numa próxima reunião de refinamento ele mude a história de prioridade e tal, isso também acontece, certo? Ele pode dizer, olha, gente, eu estou querendo um relatório, mas eu sei que o pessoal de TI aqui é meio duro e tal, para trocar o sistema vai ser um pouco difícil, então ele já levanta um risco aí, um possível obstáculo que a equipe vai ter que lidar lá para frente. Então, quem sabe do dia a dia, do que está acontecendo na instituição, na empresa, é justamente o usuário, né? Ele que está sofrendo ali, ele que está com a dor do negócio. Então, a gente tem preparar o backlog, refinar o backlog, né? Pegar essa história e entrar em detalhes. Depois a gente tem o que? Durante uma prática também ágil, durante o processo de rodar o ágil. São reuniões diárias em pé, aquelas reuniões que eu falei. Geralmente são reuniões com tempo determinado, e a gente vai analisar ali o que concluir desde a última reunião em pé. Então, ela acontece diariamente, todos os dias, no mesmo horário, de preferência, no mesmo local, com as mesmas pessoas, né? O que eu concluí desde ontem, o que eu estou planejando até amanhã, no caso, e quais são os meus impedimentos, que riscos e problemas que aconteceram nessas últimas 24 horas aí, desde a última reunião. Então, essas são as reuniões de stand-up. Geralmente, a gente usa um quadrinho desse aqui, que depois eu vou explicar um pouco mais ele, que é o quadro de Kanban, né, o Scrum Board. A gente faz essa reunião em 15 minutos e percorre ali, olha, tá andando, não tá, e aí? E assim a gente vai avançando. Tá? Então, essas reuniões aqui, ela é interessante que tem aquele, baseado naquele princípio, né, da auto-organização, ela permite que a equipe se auto-organize aqui. Poxa, fulano, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, quem sabe se você consegue. Pô, aquele cara eu não consigo falar com ele, quem sabe você tem mais um relacionamento melhor com ele, ou vamos chamar um outro cara de fora para ajudar no relacionamento e tal. Então, aqui nessas reuniões aqui, a gente começa a alinhar as coisas, né? Então, a gente sempre procura responder essas 3 perguntas nessa reunião aqui. Tem que ser rápida mesmo, e aí daqui saem ações para a gente avançar, tá? Depois dessa reunião em pé, no final de uma interação, acontece a demonstração, que é quando a gente vai mostrar lá para o professor que foi que a gente desenvolveu para ele, no meu exemplo, né? Então, o time de desenvolvimento chega com uma entrega lá, que é o release, fala, professor, tá aqui, e aí vem o feedback, pode ser positivo, o cara não pode entender nada, pode estar feliz, pode estar triste, e assim a gente vai capturar esse feedback, conclui a entrega, pá, tá estável, tá funcionando, vamos lá, captura o feedback dele. Ele pode convidar, essa reunião é uma reunião aberta, pode convidar pessoas de outras áreas, outros departamentos também, para comentarem essa entrega e talvez sugerirem até, de repente, novas funcionalidades ou um novo caminho, também pode acontecer isso aqui. Tá? Essa reunião é uma reunião que participa o time de desenvolvimento todo e também os convidados, né, os interessados. Além disso, tem uma outra reunião, que é uma reunião interna da equipe, onde tem daí a equipe de desenvolvimento e a gente discute nessa reunião, que para mim, Amanda, é assim, é o PDCA na veia aqui, né? É a reunião mais importante do final da sprint para a equipe de desenvolvimento, porque ela permite que a gente aprenda e melhore. Então, o que aconteceu bem aqui? O que deu errado? Então, lições aprendidas, aí conhecido pelo método cascata. Só que no método cascata a gente fala que lição aprendida é que nem cabeça de bacalhau, tu nunca vê, né? Ele acontece no final do projeto quando alguém puxa. Aqui não, aqui é um evento obrigatório, mandatório, digamos assim, das práticas ágeis. Eu não estou falando nem de nenhum framework aqui é prática ágil mesmo.
é daqui para cima, tá? Então, a gente aprende como é que o trabalho deu certo, como é que não foi, como é que o produto ficou bem feito, como é que a gente pode se tornar mais efetivo, se a gente agregar um conhecimento novo, trazendo uma pessoa a mais, ou se a gente tomar um treinamento de alguma coisa, ou vão mudar a ferramenta de gestão, a ferramenta de desenvolvimento, ou, enfim, aqui a equipe vai lavar a roupa suja, falar mal até mesmo do teu próprio colega, falar, ó, bicho, pô, você não tá entregando no prazo, a gente teve que todo mundo parar para ajudar você lá, o que foi que aconteceu? Ah, o cara tá com problema em casa, com a família, sei lá, ou a mulher também engravidou e vai ter que sair, aí eles já se reorganizam aqui, traz outro, ou ela trabalha remoto, então isso tudo a equipe se faz essa retrospectiva para entender o que foi que aconteceu, para poder se melhorar. Essas são então algumas práticas mais de gestão, né, do projeto. Tem algumas práticas de execução também, que é a integração contínua, que é aquela coisa, a gente sempre incorpora o que foi feito ao que já existe. Então, incorporou, testa de novo. E aí vem os testes todos aqui, né? Que a gente fala testar em todos os níveis. Teste de sistema, de ponta a ponta, o que você fez ali, se você está desenvolvendo uma metodologia, ou você está escrevendo um livro, por exemplo, pô, lê de novo aquele capítulo, vê se ele está linkado com o resto do livro, vai fazer um teste de aceitação, então bota a pessoa ler, ver o que ela acha, a gente faz isso bastante, né, quem escreve. E também tem spikes, ou seja, são aqueles como se fosse um test drive, como se fosse um pequeno pedacinho do que vai ser pronto. Então é tipo como se fosse um protótipo, mas é para alguma coisa específica, assim. Então, assim, poxa, eu tô querendo saber se esse conceito se aplica aqui, ou se ele se encaixa bem nesse momento. Tô querendo saber se essa funcionalidade aqui, ela tá girando bem ou não tá. Então, desenvolve ela rapidinho ali, testa e vê o que acontece. Então, tem vários tipos de teste aqui, que são melhores práticas de execução desses projetos ágeis. Até coloquei aqui uma charge do Bart, que ele vivia fazendo coisa errada, né? Então, aqui a gente está pensando assim. Então, assim, assim, para finalizar as práticas ágeis, é importante a gente entender o que eu falei lá no começo daquele meu diagrama, né? A gente tem as entradas ali das histórias, quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer. É aquele sprint planning, a primeira reunião de planejamento. Então a gente não planeja tudo de uma única vez, né? Tem aquele planejamento para aquela sprint e aí tem um backlog da sprint. Eu não falei desse backlog ainda. O backlog, aquele primeiro, é o backlog de todo o produto que ele está em formato de história. O da sprint já são as tarefas que nós vamos fazer para atender aquele backlog. Então, quando a gente faz esse planejamento, quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer, esse planejamento da sprint que ele acontece no começo da interação, a gente vai definir já o que vai ser feito naquela sprint. Então, por isso que eu falo assim, que cada sprint roda isso aqui. Então, assim, cada sprint tem um planejamento novo. Tá? Então, aqui a gente vai definir o que vai ser feito, a lista de pendência, como vai ser feito, a equipe, como é que a equipe vai desenvolver aquilo, quem vai fazer o quê, ali nesse desenvolvimento. E sim, e se não tiver essa reunião aqui, não tem sprint, o projeto para, não adianta, não tem o que fazer, certo? Então, a entrada é o backlog, aquele grande do produto, e a saída é o backlog da sprint, que vai ser feito naquela próxima semana, próximo 15 dias, depende do projeto, a sprint pode ter um mês, 15 dias, não mais do que um mês, tá, gente? A prática boa não é essa. A gente recomenda até um mês só. Eu trago para vocês aqui nesse próximo slide um gráfico que foi feito agora com 4.882 pessoas respondentes, onde a gente enxerga aqui, ó, essas práticas que eu falei agora, olha só aqui, são as top práticas utilizáveis do ágil, porque o ágil também ele tem uma característica, né? Ele é bastante feito de acordo com o perfil da empresa. Então, a empresa tem as práticas e ela escolhe qual ela segue. E é o que está emergendo até hoje em dia, que é o conceito meio híbrido, porque o processo de mudança para o ágil, ele é muito demorado e ele requer muita atenção, requer uma gestão de mudanças grande,
você mudar uma mentalidade das pessoas, que nem eu falei, é um mindset. Então, mudar a mentalidade é um processo que não é da noite para o dia. Então, como é que você começa? Você começa adotando em alguns setores, adotando em algumas áreas, tem toda uma estratégia de adoção de ágil aí nas empresas e tudo mais. Então, aqui a gente vê aquele daily stand-up, aquela reunião diária de 15 minutos, é o mais... a técnica ágil mais utilizada, a prática ágil mais utilizada. Depois a retrospectiva, né, da sprint, aquela que eu falei que a gente lava a roupa suja. Depois o planejamento da sprint e a revisão da sprint. Então, são as práticas ágeis mais são essas mesmas. Essas outras aqui são outras práticas que, dependendo do framework que utiliza, não utiliza, enfim, e tem outras práticas também que são práticas de design thinking, que estão aqui no meio também, mas assim, a pesquisa que foi feita trouxe esse resultado para a gente. Agora, assim, pô, como é que a gente organiza isso tudo, Tiago? Você falou aí de onde é que o que o pessoal faz para organizar, e acho que vocês já viram esse próximo slide aqui. Isso aqui, quando fala de ágil, o pessoal pensa logo nisso aqui, né? Primeiro tem aquele diagrama que é aquele loop, depois tem esse quadro aqui, né, que é o quadro ágil, que a gente chama, que no Scrum é chamado de Scrum Board. E aqui nesse quadro vai ter isso aqui, esse aqui é um exemplo, tá, também ele é customizável de acordo com o tipo de empresa, o tipo de serviço que está sendo gerenciado em ágil, mas ele se baseia iniciando pelas histórias de usuário. Então você vai ter todas as histórias, umas mais detalhadas, outras menos detalhadas aqui. As tarefas que ainda não começaram a ser feitas nessa coluna aqui, então o que vai ser feito aqui, o que a equipe está trabalhando aqui e o que já foi feito aqui. Então, na minha equipe, por exemplo, eu tenho essas mesmas aqui e ainda tenho mais algumas aqui do lado. Tenho, tipo assim, feito, e depois tem uma entrega para o cliente e tem uma outra que entrega e é aprovado, porque pode entregar, o cliente fala, vou validar, aí demora 2 semanas para validar. Então, eu tenho mais, na minha equipe eu uso mais alguns status aqui de ágil, mas ele se baseia nisso, é você ter uma gestão à vista. Gestão à vista eu trago essa outra imagem, isso aqui você encontra, qualquer sala de equipe ágil você encontra talvez um quadro desses aqui, ó. Hoje em dia já tem as digitais, né, que eu vou mostrar aqui na frente. Mas você consegue encontrar já nas paredes lá os post-its com o que o pessoal está fazendo. Aqui tá vendo aqui, Sprint 6, Sprint 5, então desenvolveram aqui, o design aqui, e qual é que é a história? Prover usuários com mais escolhas, e aí eles estão avançando aqui, a equipe aqui está parada por enquanto, ó. A Sprint 6 não começou ainda, a Sprint 5 está rodando aqui, estão fazendo 2 coisas, deve estar no começo da Sprint, porque não tem nada feito ainda, não tem nada para testar, nem nada pronto. E aqui eles já estão botando coisas que eles acham que vai ter que ir para Sprint 6. Ó. Então, cada equipe se adapta, que nem eu falei, é adaptável o processo, né? Eles até criaram um código de cores aqui, ó, que está em vermelho escrito é um bug do sistema, em verde é uma melhoria e um azul é uma nova funcionalidade. Ó. Então, eles criaram esse código de cor aqui para também é uma opção deles. E aí, informatizando o negócio, tem uma série de ferramentas hoje, já que trabalha com ágil, então, até vou abrir a minha aqui para mostrar para vocês, uma série de ferramentas hoje, de Gira, os mais conhecidos aí são o Gira, o Asana, o Trello, eu acho que o PMI usa o Trello, inclusive, e tem ferramenta de armazenagem de arquivos, o Google está cada vez querendo entrar mais nisso aí, e aí tem uma série de ferramentas aí que a gente pode usar no processo de gestão dessas atividades, a gestão do backlog e tal. Voltando aqui só naquele gráfico inicial lá, né, nós buscamos um resultado ágil, nós buscamos justamente fazer essa gestão aqui de uma maneira mais, rodar esse ciclo ágil várias vezes. Então a gente entende que isso aqui são as nossas sprints, né, são nossos incrementos que vão acontecer aqui.
Então, essas iterações, isso aqui são sprints, que a gente chama de iterações, cada uma é uma iteração dessa, porque uma iteração, né, ela parte do trabalho que foi feito e evolui para o próximo trabalho. Então, a gente sempre entende que essas iterações, ela ajuda a equipe a criar uma cadência de entrega e muito tipo de feedback. Então, você entrega você tem feedback do cliente, todo momento você tem feedback do cliente. Então, se produz valor para o cliente, feedback. É difícil ele não aceitar uma entrega, porque ele ajudou a planejar ela, né? E no finalzinho, então, a gente faz a demonstração, a gente recebe o feedback dele, com o feedback do cliente, a gente traz para dentro da equipe, faz a nossa retrospectiva e começa o processo todo de novo. Tá? Então, essa demonstração, no final, ela é muito importante para a gente poder receber do cliente o que ele está querendo melhorar no processo dele, o que ele está querendo melhorar naquele material dele ali, para a gente poder avançar. Então, vamos lá, fazendo uma retrospectiva, a gente viu os 4 valores do Agile, vimos os 12 princípios do Agile, também algumas práticas, diversas práticas aí, as práticas do Agile, né? E a pergunta que fica é a seguinte: podemos usar metodologias ágeis em qualquer tipo de projeto? Ou existe um projeto específico, um tipo de projeto específico? Essa é uma curva também, um gráfico de incerteza de projetos, tá? Você tem no eixo X ali o grau técnico da incerteza. E no eixo Y você tem a incerteza sobre os requisitos. O grau técnico da incerteza é o quão falta, o quão não existe, o quão não tá tangível aí a técnica para desenvolver aquele projeto. Por exemplo, o projeto de construção civil. A gente tem todas as técnicas hoje, praticamente, né, dos projetos tradicionais. Técnica de concreto, técnica de mistura metálica, tudo isso aí está pronto. Projetos industriais, mesma coisa. Técnica de tubulação, tá tudo, essa técnica está dominada. Então, é uma incerteza muito baixa. Então, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. São as abordagens lineares, aqueles métodos em cascata. E a incerteza também de requisitos é baixa, ou seja, a ponte não tem muito o que mudar de requisito, porque a gente sabe o vão da ponte, tudo isso aí a gente vai conhecendo, né? Sabe o ambiente. Um prédio também, a máxima incerteza que a gente tem pode ser no solo, que a gente faz umas análises de solo e já descobre. E já projetos de pesquisa, por exemplo, a pesquisa do Covid, aí é um exemplo, tem uma metodologia de pesquisa, mas tu não sabe o resultado, tu não sabe qual é o caminho que vai seguir. Então começa a ficar um pouco mais complexo pelos requisitos, de repente, ou pela incerteza da técnica. Até que a gente tem várias vacinas com várias técnicas diferentes aí de atuação, né? Então, as metodologias ágeis, que a gente chama de adaptativas, elas funcionam nesse contexto aqui, ó, nesse contexto entre o complexo e o complicado. E já o caos, aí o caos, a gente aconselha não fazer nada, tentar trazer ele ou para cá, mais perto da incerteza, mais para o meio, né, do gráfico aqui. Então, sabendo, né, que essas incertezas aqui, elas com certeza, elas vão ser motivo de mudança no futuro, tá? E elas vão também aumentando ou diminuindo a complexidade do projeto. Então, à medida que que a incerteza vai aumentando, ele se torna mais complexo, e à medida tanto da incerteza do grau técnico quanto do requisito, né? Então, para mitigar o impacto disso, a gente faz o quê? A gente roda as metodologias ágeis e vai tentando trazer isso mais perto da previsibilidade possível, certo? Então, a gente planeja aqueles pequenas sprints. Planejar uma sprint tem menos incerteza do que planejar um projeto todo, esse tipo de projeto. Então, a gente vai tentando trazer isso, talvez, pelo grau de requisito mais próximo aqui do zero no X, né? Então, mais próximo dessa zona aqui simples e tal. Então, as abordagens ágeis, elas atuam nessas duas partes do quadrante aqui. E o caos, Thiago? O caos a gente é fundamentalmente arriscado. E aí você tem projetos que nunca foram feitos, projetos mega malumaníacos. Um exemplo de um projeto que é caos, que a gente analisou ele depois,
É o primeiro acelerador de partículas que fizeram aí. Então, esse projeto de acelerador de partículas, nossa, ele gastou muito mais do que previa. E teve uma série de... Porque, assim, foi tratado um projeto de uma maneira meio que em cascata, mas não era para ser assim, era para ser um projeto de pesquisa mais ágil. E, assim, se vê o orçamento do projeto, que era um projeto que não deveria ter orçamento fixo, né? Porque é uma coisa nova, nunca feita antes. Né? Então, imagina, um acelerador de partículas que vai simular um Big Bang, por exemplo, que era um dos objetivos dele. Então, era um projeto caótico. Então, talvez tivesse, na época, se implementado algumas técnicas ou mais técnicas de ágil, tivesse trazido ele mais para o meio aqui do diagrama. Tá? E falando em práticas ágeis, vocês devem estar se perguntando, sim, mas a gente vê Scrum por todo lugar, Kanban e tal. Onde é que isso se encaixa, então? O ágil, ele é um guarda-chuva, dá para te dizer assim, cheio de itens embaixo que são exatamente os frameworks ágeis. Então, o Extreme Programming, o Kanban, o Crystal, até ele fala de Crystal ali naquele vídeo em algum momento, são frameworks ágeis. Frameworks são o quê? São estruturas com processos, práticas, produtos já pronto para você tentar se encaixar nele, ver se aquele framework se encaixa no seu problema e você desenvolve ele dentro da metodologia, desenvolve aquele produto, aquele serviço que você quer desenvolver usando aquele framework. E como é que esses frameworks estão no mundo hoje? Então, aquela mesma pesquisa que eu mostrei no começo, trago ela de novo agora aqui. Vocês veem aqui que eu botei aqui 81% tem Scrum, 66% é puro Scrum rodando, 9% tem um Scrumban, que a gente foi uma coisa que está ganhando bastante espaço agora aí, que é um Scrum com algumas técnicas de Kanban, e um híbrido do Scrum com XP, com Extreme Programming. Então, se somar isso aqui tudo, dá 81%. Então, 81% das empresas, das 4.000 empresas que responderam essa pesquisa, estão rodando Kanban, estão rodando Scrum. Então, vamos falar desse Scrum. Que é esse cara? O que é esse Scrum? Aí aqui nessa animação você já vê algumas coisas aqui, as reuniões do pessoal, tal, a entrega e tal. É só uma animação, mas já dá para a gente analisar. Então, o que é esse Scrum aqui? O Scrum é a redução, a palavra Scrum é a redução de Scrummage. Scrummage é uma palavra derivada da palavra inglesa Scrimmage. Scrimmage significa escaramuça. E escaramuça significa um combate de menor importância. Não é uma guerra, mas é um combate ali pequeno. Certo? Mas sim. E aí, Thiago, o que isso tem a ver com o nosso negócio? Para onde é que foi levado esse nome Scrum aqui, então? Por que ele é usado hoje? O Scrum também o Scrummage no rugby, ele é esse evento aqui do rugby. Rugby é tipo futebol americano, só que ele é um pouco mais violento, né? E tem outra... Violento, assim, um pouco menos de proteção e tal, e tem outra pegada também. O futebol americano derivou do rugby. Essa jogada aqui do rugby chama Scrum. Tá? No rugby, cada equipe possui 15 jogadores no campo. E no Scrum, até 8 desses jogadores formam essa escaramuça aqui, esse Scrum aqui. E o objetivo deles vocês veem a bola aqui, né? Esse cara vai jogar a bola aqui no meio. Essa equipe aqui, com a bola nos pés, tem que empurrar essa outra equipe para chegar lá no final da linha do campo lá, que é o touchdown deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu tenho mais um vídeo aqui, que é o vídeo do Scrum em ação. E aí, por que esse vídeo aqui? Para a gente entender como é que o time Scrum funciona, tá? Você vê, aqui tá a bola, ó. Esse pessoal aqui tá empurrando esse outro time para conseguir chegar na outra linha do campo, no final do campo lá, ou o mais próximo possível para ganhar espaço. Então eles estão sempre de olho no objetivo, sempre de olho no cliente, digamos assim, que é a bola, e a meta é chegar lá no final. E não vê, nem todo time está envolvido, é um time específico, é o time que eles têm toda uma lógica de formação dessa equipe aqui. Então na frente eles botam os mais altos, e assim vai. E esse Scrum aqui no caso, esse aqui é um compilado dos melhores Scrums da história do Scrum, assim, até
até o período, né? Não é normal andar esse tanto aqui, mas eles estão tão focados que a outra equipe não consegue segurar eles. Or a try. Now they're in that much disarray. They might as well give the penalty away on the halfway line rather than waiting until they get to 22 before they give away the penalty. Well, they've given away the penalty, but at this rate they could be marched all the way to the try line. That was extraordinary. See the Pumas looking for that secondary shove, and they get the penalty. Pronto, já deu para entender o que é o Scrum. Então, a ideia da equipe Scrum é justamente essa ideia, da gente fazer com que essa equipe ande junta, escolhendo as suas melhores habilidades para fazer esse projeto andar. Tá? Então, vem daí que vem o termo Scrum. E o nosso Scrum, de onde é que vem? Nosso Scrum vem desse livrinho aqui, ó. Esse Scrum que eu estou mostrando para vocês, tem vários frameworks de Scrum no mercado. Eu escolhi o Scrum da Scrum.org, então aqui está o link dele, do Scrum Guide. Tá, que é um dos assinatários lá do Manifesto Ágil. Ele também participa dessa empresa, que é o da Scrum.org. Ele é um dos, que é uma ONG, né? Então, mas ele é um dos entre parênteses, diretores dessa entidade. Tem o outro também, que é a Scrum Alliance, que é a qual eu sou certificado, inclusive, são bem parecidos os dois. A variação é muito pequena num formato, alguma coisa assim, tá? Mas ele bebe muito na... Vocês vão ver agora que eu vou apresentar o Scrum para vocês, o quão parecido ele é, o quanto ele está relacionado com a metodologia ágil, porque ele é um framework ágil. A gente não aplica ágil, a gente aplica um framework que é baseado no ágil, baseado no mindset ágil, que envolve tudo aquilo que eu mostrei até agora, as práticas, os valores. Tá? Então, o nosso Scrum, como é que é? O nosso Scrum tem um time, então tem papéis ágil lá dentro, um time de ágil, tem as cerimônias também, que eu vou mostrar para vocês, que é aquelas retrospectivas, como é que o Scrum chama aquilo, como é que ele lida, qual é o nome que ele dá, como é que ele lida, quando é que tem que acontecer cada uma. E também tem uns artefatos Scrum, que é gerado em cada momento. Olha, está começando a aparecer aquela configuração daquele diagrama do Scrum já aqui, ó. Então, o que são esses artefatos aqui? Para que serve? Para que não serve? O que eles ajudam? Enfim, baseado muito no guia do Scrum, tá, gente? Então, é um dos principais guias do mundo aí do Scrum. A gente fala que o Scrum, esse guia é pequeno, sugiro vocês leem. Vocês vão ler, vocês vão achar assim, pô, mas é só isso. Aí é aquela coisa assim, o Scrum é fácil de entender e difícil de dominar. Então, para você ser um Scrum Master praticante, é muito complicado, porque começa a aparecer várias coisas interessantes. Vou dar um exemplo, aquele backlog que eu falei, gerar aquela história lá do usuário, parece fácil, mas quando você senta para pensar, para escrever, para conversar com a pessoa, você tem que ter um trabalho psicológico ali grande para conseguir diminuir, e você vai entender que a história do cara está tão grande que dá para escrever 2 páginas de A4, só que você precisa de um parágrafo só. Aí você vai esmiuçando. Então tem técnicas para isso tudo e tal. Então, a gente fala que o Scrum você entende ele fácil, não tem muito mistério, mas agora dominar ele que é o mais difícil, né? Que é só com a prática mesmo. Tanto é que as certificações mais avançadas de Scrum por essas entidades, ela só acontece com prática. Você não é fazer prova e passar, que nem é o PMP, por exemplo. O PMP também exige que você tenha prática, né? Mas a prova é muito forte no PMP. No Scrum é um pouco mais exigido a prática, até mesmo se passa por uma entrevista, tem todo um processo diferente de certificação aí, tá? E o nosso Scrum, como é que funciona? A gente tem uma coisa que é o coração do nosso Scrum, que a gente chama, que é a sprint, tá? Então, a sprint ela é composta por alguns elementos aqui. Então, essa minha imagem é uma imagem nova para vocês aqui, pelo menos essa aqui. Essa imagem que eu trouxe, ela do guia do Scrum, ela está em inglês, porque eles não traduziram ela ainda.
tá? Ou até, de repente, eles lançaram um guia novo agora, tem pouco tempo, eu não encontrei a tradução. Mas aqui estão todos aqueles que a gente comentou, ó, o backlog, o planejamento da sprint, o backlog da sprint, o time de desenvolvimento, o time Scrum, o incremento, que é o produto final, a revisão da sprint, ela retroalimentando aqui, ó, a retrospectiva, que é aquela onde a revisão da sprint é onde a gente apresenta, né, o produto. E a retrospectiva é onde a gente atua no PDCA, faz a coisa melhorar para a próxima sprint funcionar. E também, caso a gente veja alguma mudança, a revisão da sprint ela retroalimenta o backlog do produto também, com alguma prioridade nova, alguma coisa nesse sentido. Então, é assim, esse é o coração do Scrum, essa figura aqui, ela representa todo o Scrum, por isso que eu falo, não é difícil de entender, mas é um pouco difícil de praticar, tá? Então vamos avançar aqui. Aqui ficou sobrando. Aqui, pronto. Primeiro eu vou falar do time Scrum. O time Scrum, ele... Peraí que deu uma coisa errada aqui. O time Scrum, ele tem algumas figuras, tem algumas pessoas que são importantíssimas nesse time, que é ele até tá assim, em vermelhinho aqui, vocês veem que é a equipe que desenvolve o produto que foi detalhado. Em azulzinho, a gente tem uma figura que é o dono do produto, o Product Owner, que a gente chama. Ele é a visão do cliente dentro do projeto. Esse cara, o Product Owner, ele vai ficar sempre conversando com o cliente, ele vai evitar, inclusive, que o cliente converse com a equipe de desenvolvimento. Então, a equipe de desenvolvimento, ela conversa com o cliente através desse dono do produto. Ele é um cara geralmente da área de negócio, no nosso caso do professor aqui, ele pode ser um professor, pode ser um coordenador, mas ele é da área de negócio, ele atua lá, só que ele atuava lá. Geralmente, quando o Scrum fica mais maduro, essa pessoa para de fazer a função que ele está fazendo dentro da equipe lá do dia a dia, digamos que ele para de ser professor e ele passa a ser a voz dos professores dentro dos times Scrum. E ele passa a ser a voz do time Scrum para os professores também. Então, a interface toda é ele que faz. Ele vai priorizar esse backlog do produto aqui. Ele vai dizer, olha, pessoal, o pessoal lá, os professores estão me cobrando esse relatório aqui. E aí, vamos botar ele na sprint aqui para fazer na próxima semana. Beleza. E assim ele vai. Então, ele faz essa interface da equipe de desenvolvimento com o time os stakeholders, que a gente chama, né, que são as partes interessadas no projeto, os professores, diretoria, até mesmo a sociedade, se for, dependendo do que for o projeto. E tem outro cara aqui, que é o verdinho, ele é o cara, é o mestre Yoda do Scrum, o Scrum Master. Ele não trabalha no desenvolvimento do produto, ele não desenvolve o produto, ele não desenvolve o serviço, ele não faz nada em cima do serviço, ele também não faz o papel do Product Owner, ele não fala com os clientes, a função dele, ele pode participar, mas a função dele, a responsabilidade não é essa. Qual é a responsabilidade desse cara? É fazer com que o Scrum funcione. Ele vai capacitar o time, ele vai fazer o treinamento de Scrum, ele vai entender qual é a melhor prática, ele vai entender, por exemplo, se o Product Owner não está conseguindo captar direito as histórias dos usuários, ele vai ajudar esse cara, ensinar, capacitar, participar junto, fazer um coach com o Product Owner, com a equipe de desenvolvimento também, ele vai ver por que a equipe está desempenhando baixo, ele vai ajudar a equipe a se desenvolver, ele não é o líder da equipe, ele não é o líder do projeto, a equipe Scrum, ela não tem líder, certo? Mas esse cara, o Scrum Master, ele domina o Scrum, e ele vai fazer com que ele vai ajudar o pessoal a ter disciplina na daily, ele vai ajudar o pessoal a ter disciplina na sprint review, ele vai ajudar o pessoal a ter disciplina na retrospectiva. Disciplina é o quê? É no tempo certo, a duração certa e o conteúdo certo. Não adianta você querer falar de melhoria de produto aqui na sprint, na retrospectiva da sprint, tem que falar isso no planejamento ou na revisão do backlog do produto. Então, e na daily meeting, não é também, ele faz, não é para fazer um relatório do que foi feito, é o que dá dando problema. Então, o Scrum Master, ele ajuda a equipe, policia a equipe, traz a equipe para os momentos certos, discutir as coisas certas. Essa é a função do Scrum Master. O Master é aquela questão, ele domina, né, o Scrum e faz isso rodar dentro da equipe. Então, esses são os papéis de um time Scrum. Então, a equipe de desenvolvimento,
o Product Owner e o Scrum Master. Tem também as cerimônias do Scrum, que aí são essas que eu marquei aqui, ó, o Sprint Planning, que é o planejamento da Sprint, o Sprint Review, que depois que acabou o Sprint a gente apresenta, o Daily, que acontece durante a Sprint, todos os dias. Essa Sprint é de uma semana, todo dia, 15 minutos, em pé. Então, essas são as cerimônias do Scrum, porque eu falei, elas refletem diretamente as cerimônias do Ágil, né? Então, e a retrospectiva também. Depois temos os artefatos. O que são os artefatos? É o que é utilizado no Scrum para onde a gente registra alguma coisa. Então, tem o Product Backlog, que é aquela lista das histórias, o Sprint Backlog, que é a lista das que vai ser feito naquela iteração, e o incremento que é entregue no final. Então, como é que são como é que são essas cerimônias, por exemplo? Então, são as 4 cerimônias: o Sprint Planning, o Sprint Review, o Daily Scrum e o Sprint Retrospective, tá? A ideia desses eventos, e aí vocês veem que eu já estou trazendo aqui alguns elementos, né? O Scrum Board aqui, aparecendo aqui nessas imagens aqui, eu vou falar um pouco de cada uma dessas, tá? Elas são importantíssimas, não dá para furar essas reuniões, esses eventos. Furando esses eventos aqui, compromete o Scrum. Então, eu vou falar um pouco mais delas. Eles são projetados justamente para propiciar transparência no processo, tá? Então, qualquer uma dessas aqui que falhar, compromete o resultado. Então, elas existem para criar aquele senso de regularidade, de cadência, tá? Então, elas são necessidades fundamentais para que o Scrum rode direito. E a ideia é que essas reuniões aconteçam sempre do projeto. A Sprint Planning, por exemplo, que é a reunião de planejamento da Sprint, a ideia é que ela aconteça, tipo assim, por exemplo, uma sprint de um mês, de uma semana, ela aconteça aí durante 1 hora, mais ou menos. De um mês seriam 4 horas. Tá? Então, qual é que é a pergunta aqui? Por que ela existe? Por que ela é valiosa? O que tem que ser feito nessa sprint? Qual é o valor que nós vamos entregar para o cliente nessa sprint aqui? O que pode ser feito? O que a equipe consegue fazer nessa sprint? Qual é a capacidade de entrega nossa? E como é que a gente vai fazer esse trabalho? Então, é aqui nessa reunião que a gente define o trabalho que vai ser feito. Já foi discutido o backlog aqui, já está montado o backlog, né? Então, a gente vai planejar essa sprint. Pode aparecer outras pessoas também, pode trazer um dos usuários para participar e tal, mas sempre com essas três perguntas têm que ser respondidas, que elas são a base de trabalho da equipe Scrum ali para frente. Então, e quem se compromete no que vai fazer é a equipe de desenvolvimento. O dono do produto, lá, o Product Owner, ele vai dizer, olha, vamos fazer hoje, precisamos entregar o relatório. E aí eles vão definir as tarefas e cada um vai pegar o que vai fazer nessas tarefas aí e sai desenrolando para frente para fazer. Depois disso, tem a reunião aquela diária, de 15 minutos. Aí, ideologicamente, no mesmo horário, no mesmo local, as pessoas em pé, aquelas 3 perguntas: o que você fez ontem, o que fará hoje, e há algum impedimento no caminho. O objetivo aqui é manter na direção certa. Pense que é como se fosse uma viagem de avião, né? Se o cara não tivesse como monitorar o deslocamento dele a todo momento, ele ia monitorar só no começo, no meio, no fim, pode ser que ele faça um trajeto muito maior. Agora, se ele consegue a cada 1 hora, a cada 30 minutos, 15 minutos, dependendo da viagem, parar e olhar se está no caminho certo, essa é a ideia da Daily Scrum. Da Daily Scrum que deve acontecer, não precisa ser em pé aqui, né? Mas, teoricamente, sim, para não demorar muito tempo. Mas é isso aí. Essa é a Daily Scrum. E a Sprint Review também são eventos, e aí eu estou falando muito do tempo aqui, 3 horas para uma sprint de um mês, a outra 15 minutos. Isso é necessidade do Scrum, é dos requisitos, que todas as cerimônias, elas são projetadas e elas aconteçam num time boxed, ou seja, numa caixa de tempo. Então, a Sprint Review, que é
que é aquela de retrospectiva lá, que a gente conversa com a equipe e vê resultado, adaptação, se o Scrum está indo bem, se... Então, que a gente mostra para o cliente, né, o apresenta o incremento, a ideia é que ela não esteja mais de 1 hora para uma sprint de 1 semana, senão demora muito tempo e aí atrapalha. Então, aqui que a gente vai mostrar aí para o cliente o que foi feito e tal. E aí tem a retrospectiva, que aí essa sim também é um pouco mais... essa aqui é aquela reunião interna mesmo, de discussão da equipe, né, do que aconteceu, do que não aconteceu. Também é uma reunião limitada aqui em tempo, ok? A gente já comentou bastante dela lá atrás, lá que eu falei bastante, até mostrei aquele quadrinho, né? E agora os artefatos. Então a gente tem um artefato que é o Product Backlog, que é exatamente o backlog, mas não é o backlog de histórias mais, é um backlog um pouco mais refinado, de produto mesmo. Pode ser um pouco mais detalhado que aquele de história. A história ela fica no nível mais alto, então ali que aqui no Product Backlog a gente já consegue ver o que o cliente quer mesmo. Então, e inclusive assim, cada passo dele tem uma meta daquele produto ali, aquele produto ele vai ser lançado para atingir essa meta. Então a gente tem a meta do produto. Dentro do produto a gente divide ele para poder entregar a gente em pequenas partes, né, que é o sprint backlog. Então é justamente o que a sprint vai entregar. Então tem a meta da sprint também, qual é a meta daquela sprint. E o outro artefato é o próprio incremento, né? Que é o que o pessoal entende como pronto quando a gente entregar. Qual é que é o material que a gente vai entregar aqui nesse processo. Vou trazer aqui de volta aquele exemplo, para a gente analisar aqui, dissecar ele um pouquinho. Então, assim, aquela história anterior, né? Como professor, eu quero conseguir acompanhar melhor o progresso dos meus alunos, para que eu possa ter melhores informações sobre o seu entendimento do conteúdo. Aqui é a história. E o que é o backlog do produto? São já as tarefas que eu quero fazer. Ó. Então eu, Thiago, sentei, que eu pensei assim, vou dar um exemplo aqui. Então, para mim atingir essa história, para mim ter essa história aceita, o que eu, como professor, como cliente, vou pedir para a equipe desenvolver? O que eu entendo que eu preciso? Exercício de retrospectiva, são exercícios do que foi feito até agora, uma avaliação diagnóstica diante da aula. Então, essa equipe vai desenvolver para mim isso. Eu pensando num EAD, tá, pessoal? Um quiz durante as aulas, uma participação nos fóruns. Eu preciso medir isso tudo aqui. Então, isso tudo é uma backlog do produto. A equipe de desenvolvimento, ela vai dizer, olha, Thiago, esse é o backlog do produto. Beleza. Trouxemos para essa coluna aqui. A equipe vai dizer, olha, a gente não tem condição de entregar isso tudo para você na primeira sprint. Então, eles vão lá, eu digo que é o mais importante fazer, certo? E eles vão lá e escolhem desse backlog o que eles acham que eles conseguem entregar na primeira sprint. Então, a equipe que vai desenvolver isso, seja num sistema, seja no papel, onde quer que seja, de acordo com o que a gente combinar, né? Vai dizer, olha, a gente vai desenvolver os exercícios, desenvolver a quiz e desenvolver um relatório já dessas duas outras coisas aí, e já o relatório vai ficar pronto para as próximas avaliações que aparecerem. Então, eu tenho aqui o backlog do produto, que é tudo que eu queria que fizesse para mim, e a equipe de desenvolvimento foi e capturou algumas dessas funcionalidades que eu pedi e desenhou o backlog da sprint. Então, aí tem que pensar um pouco fora da caixa, assim, em termos de estudo, na educação, né? Imagine, a gente sabe que um conhecimento ele é base para outro, mas o que os alunos poderiam escolher para estudar, por exemplo, com o backlog do produto? Toda a matéria lá, eles escolheriam os assuntos, digamos assim, para estudar. Eu já vi exemplos dessa maneira, assim, o pessoal escolhe o que vai estudar, escolhe o que vai pesquisar no laboratório e tal. Então, essa é a ideia desse backlog que eles ficam aparecendo. E aí, assim, dando uma cara já de Scrum, né? Então, a gente tem uma coluna backlog do produto, outro backlog da sprint. Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, esses itens aqui, e desenhei aqui num Scrum Board. Então, ó, o que foi para o backlog da sprint trouxe para cá, e o que restou ficou no backlog do produto. A equipe de desenvolvimento, ela vai trabalhar em cima desses amarelinhos aqui.
Então, lá vão eles. Então, eles vão rodar agora a primeira sprint. Então, eu estou com o backlog do produto cheio de coisa, eles escolheram itens aqui, ou aquele conjunto, né? Esse conjunto de 3 itens aqui, e vão desenvolver para mim. Então, vão lá, eles fazem o planejamento dessa sprint, conforme eu falei. Quem vai fazer o quê? Quem não vai, capturaram do backlog do produto essas funcionalidades que eu pedi. Isso virou o backlog da sprint para eles. Eles rodam isso no Scrum durante a semana, fazem as daily meetings deles e me entregam no final ali uma caixinha que é os meus itens, certo? Aí aqui apareceu uma estrela. O que é isso? A estrela são os comentários e as feedbacks recebidos durante a Sprint Review. Então, a gente foi lá, aí me chamaram, eu sou professor, a equipe me chamou, me mostrou o que eu queria, eu disse, olha, isso aqui não está legal, isso aqui ficou bom, isso aqui tem que melhorar, pô, aqui, esse relatório aqui. Então, assim, eu vou dando uma série de inputs para eles, feedbacks positivos, negativos. Ou então, assim, olha, já que fizeram isso aqui, não precisa fazer mais aquele outro item lá. E assim eu vou indo, né? E aí, essa retrospectiva da sprint, ela vai... Eu posso reclamar também que demorou muito, que me ligaram demais, ou que eu fiquei muito sem receber nenhuma informação durante o caminho. Enfim, tudo que eu posso... Aqui eu sou cliente, eu posso reclamar um monte de coisa aqui. E a ideia é que reclame mesmo e que elogie, porque é só assim a equipe vai melhorar. Aí, daqui a gente parte para uma... Os comentários vêm para a retrospectiva da sprint, e eles são usados como lições aprendidas aqui para próximo planejamento da sprint. Além disso, esses comentários também, eles retroalimentam o backlog do produto, porque eu posso repriorizar, posso dizer, olha, já que isso aqui funcionou bem, então bota mais isso aqui agora, vamos avançar aqui nesse aspecto, já que o quiz está bom, vamos botar mais uns 10 quiz aí no meio, e assim eu vou pedindo para eles, o relatório está muito bom aí, tal, esse relatório eu quero receber ele automaticamente agora, não quero mais ter que entrar no sistema para tirar ele. Então os caras já colocam mais coisas ali, eu repriorizo aquela lista que eu tinha aqui. Então, o que aconteceu aqui? Então, eu estava no backlog da sprint, rodou a sprint, né? Então, o pessoal lá que já me entregou, já passou as atividades que eles tinham para fazer do backlog da sprint para o quadrinho de feito. Então, você acompanhou aí a evolução desse processo. Pronto, aí vamos rodar a segunda sprint. Eles escolheram mais 2 itens aí e moveram para o backlog da sprint. E aí, gente, esse quadro aqui, se ele não for físico, ele vai estar na sala do time do Scrum. E qualquer um que entrar vai ver isso aí lá. Se ele não for físico, se ele for digital, ele pode ser no PowerPoint, que eu estou mostrando aqui. Eu tenho um Excel também, que é bem legal, que faz também. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Não é meu Excel, eu achei na internet, o autor está lá, tudo. Tá, e também você digita o projeto, as atividades, os responsáveis, você consegue organizar o Scrum por ali, tá? Mas isso vem muito ao encontro da adaptabilidade e da transparência que o Scrum precisa ter, tá? Então a equipe, pronto, passou para cá. O que acontece lá no Scrum? Mesma coisa. Saiu do backlog, veio para o Sprint Planning e foi para o Sprint Backlog. Pronto. A equipe fez o quê? Desenvolveu, acabou, me entregou. Lá vão eles. Roda o sprint, incrementa, de novo, retroalimenta aqui e retroalimenta ali. Então, está todo mundo com informação atualizada, todo mundo com informação mais atual possível, né, do processo, do produto, com melhorias, com... Então, vocês, assim, o pessoal acha que não tem planejamento, né, o Scrum, mas é muito pelo contrário, ele é planejado roda cada sprint, planeja o Scrum, toda sprint a gente planeja, toda sprint a gente verifica o produto, avalia com o cliente. A diferença é essa, a gente consegue estar mais próximo do cliente, porque a gente tem uma pessoa ali que faz só isso, né? Se você for ver o gerente do projeto, num projeto em cascata, avaliando na prática, né, ele passa 80%, 90% do tempo dele se comunicando, e é com todo mundo. Tem muita coisa para fazer, muita gente. Já no Scrum, como a equipe é pequena, o Product Owner, ele pode ser Product Owner de mais de uma equipe Scrum, de mais de um time de desenvolvimento, mas ele está sempre, a função dele é essa, é contato com o cliente.
Então você pode ter vários setores, digamos assim, da escola rodando com um Product Owner só. Se ele entende um pouco da administração, se ele entende um pouco da gestão de alunos, se ele entende um pouco da avaliação, enfim, ele pode ser um Product Owner para várias áreas diferentes, melhorando todas essas áreas aí de uma maneira mais ágil, sem pensar naquele elefante branco do final, pensando nas pequenas melhorias incrementais que acontecem durante o rodar sprint. Você pode até fazer um projeto, por exemplo, de 1 ano, e depois no final desse 1 ano você roda uma retrospectiva, como é que foi e tal. Eu, por exemplo, agora no trabalho, eu estou rodando um projeto novo também de inovação, aonde eu estou fazendo uma retrospectiva depois de 6 meses, porque é um produto assim, é uma tecnologia que demora para pegar, demora para dar resultado. Ela por si só ela demora, os projetos são demorados. Então, agora a gente conseguiu rodar uma sprint completa do produto todo. Agora, essa semana que eu vou começar a fazer reuniões com o pessoal, com os clientes, para entender lá como é que apresentar, na realidade, né, o produto que foi elaborado. Claro que a gente fez várias sprints de 15 dias para desenvolver, mas a grande retrospectiva acontece agora. Então, uma característica diferente, né? Mas tem que acontecer, de qualquer maneira tem que acontecer. Tá? Não tem para onde fugir, não. Senão o Scrum não funciona direito, não. O que eu diria assim, portanto, com relação a ambientes ágeis, eles promovem o engajamento dos membros da equipe com especialistas locais de domínio no gerenciamento de integração. Por quê? Isso eu estou trazendo, já fazendo um link com o gerenciamento do projeto do PMI, né? Do PMBOK e tal. Você vê que toda hora a equipe de Scrum está interagindo e integrando com o Product Owner que está integrando com o cliente. Então, todos os especialistas sabem o que está acontecendo o tempo todo no projeto. E são eles que determinam como as coisas vão se integrar depois. Então, eles vão construindo na medida que as coisas podem ser integradas. A ideia não é construir coisas que não se incrementem. Então, a gente sempre tem que buscar a integração dessas coisas. Tá? Então, e outra coisa também, no item 3 aqui, não tem um gerente de projeto. Nesse ambiente adaptativo que a gente falou, metodologia ágil, o planejamento e detalhado e tudo mais é feito pela própria equipe. Não tem um controller, que nem tem na metodologia cascata, não tem um gerente de projeto. O gerente de projeto, quando a gente tem aí eu botei aqui até, porque em muitos casos acontece o híbrido, né? É formar o ambiente para que as coisas aconteçam, que é o Scrum Master. Tá? Então, ele cria esse ambiente, ele forma esse ambiente. Quando tem um gerente de projeto ainda num ambiente híbrido, ele protege, ele blinda a equipe de influências externas. Essa é a ideia. Tá? Então, e também, essa abordagem ela pode ser reforçada ainda mais quando os membros da equipe possuem uma ampla base de habilidades, em vez de uma especialização específica. Então, você vê na equipe de Scrum, gente que, começou a fazer o trabalho ali e identificou, viu na internet ou pesquisou e encontrou, por exemplo, uma ferramenta de Power BI. Poxa, vamos aprender isso aqui. Aí, o cara fica mais generalista, não fica especialista. Se necessário for, contrata-se um especialista e coloca para dentro. Se for característica, tem um especialista, tem esse especialista. Mas, assim, a ideia é que a equipe seja mais generalista e mais ambivalente também. E a grande tendência que a gente tem hoje são as metodologias híbridas, tá? Então, é o uso de práticas ágeis e práticas em cascatas. Então, tanto para a gestão de negócios, quanto para a gestão organizacional. Até nas teorias de organizacional, você tem as empresas planejam bastante, BSC, aquela coisa toda, e hoje em dia a gente está vendo na própria empresa que eu trabalho mesmo, a gente tem setores que a gente faz questão que não seja hierarquizado, para que a gente consiga ter velocidade a se adaptar às mudanças, a implementar as mudanças necessárias dentro da empresa, rodando de uma maneira ágil. Então, você não precisa ser toda a empresa rodando de uma maneira ágil. Você pode começar de uma maneira
de um setor, depois você vai aumentando, mas assim, é importante que a mentalidade da autodireção sempre seja de um dia virar ágil. Então aí você vai conseguir que isso permeie, senão fica aquela coisa assim, pô, lá vem o pessoal do ágil, aquele pessoal ali só faz reunião, aquele pessoal não trabalha, não entrega, que é uma impressão de quem está fora, que vê o pessoal sem cronograma, que é aquela visão mais tradicional, né, do cronograma, do relatório de desempenho e tal. Falei, pô, o pessoal só faz escrever na parede, aí bota aqueles flip chart, né, com os post-it. Então é uma mudança de mentalidade. Então tem que ter o apoio da alta direção, sim, senão não avança, não consegue implementar. Tem que ter uma gestão de mudanças muito boa, partindo da primeira parte, que é capacitação das pessoas, as pessoas entenderem o que é ágil. Acho que a primeira etapa, né, até lá pela nossa tem a taxonomia de Bloom lá, então o cara primeiro vai entender o que é aquilo ali, depois ele vai conseguir emitir alguma opinião e praticar. Até então, se ninguém sabe o que é, como é que o cara vai mudar a mentalidade dele, né? Então, e eu vejo muito isso no meu dia a dia, trabalho com projeto ágil, trabalho com projeto de inovação, então é muito difícil você implementar uma inovação sem as pessoas conhecerem ela. Por mais que as pessoas dizem que querem algo novo, quando você traz alguma coisa nova, a reação é grande. Então tem que ter um controle, uma gestão de mudanças muito, muito forte. Eu me conheci o ágil justamente num processo de gestão de mudanças da minha empresa. Eles estavam começando a mudar o mindset do pessoal e eu me candidatei lá a conhecer o ágil. E aí eles deram um treinamento e nesse treinamento eu me certifiquei e aí fui bem na certificação, me convidaram para participar da equipe ágil da empresa e eu fui. Então eu conheci através de um processo de gestão de mudança, não conhecia o ágil até então. E aí me mordeu o bichinho e não soltou mais. O slide é um bons sprints para vocês e o meu LinkedIn para vocês se conectarem e a gente manter um contato.